Boa noite, pessoal, né? Hoje a gente vai ouvir um pouquinho o José Alencar, que é aeroportuário de longa data, que trabalha mais precisamente na Infraero, em Campinas, São Paulo, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre administração aeroportuária. Alencar, é um prazer estar aqui contigo, e a palavra é sua. Bom, boa noite a todos, né? Obrigado pelo convite, Lúcia. Agradeço aí esse início aqui com a Lucélia também, os demais colegas. Falar sobre administração aeroportuária no Brasil é um desafio. Por que um desafio? Primeiramente, porque no Brasil tem quase 3.000 aeródromos que estão em operação no país, dos quais 494 aeródromos são públicos, os demais são privados. Isso nos traz a uma reflexão muito grande, porque os aeroportos exercem uma atividade estratégica na integração nacional, no desenvolvimento dos negócios em cada região, cada cidade. Eu venho debatendo a questão aeroportuária há pelo menos uns 25 anos. Né? Pelo menos uns 25 anos eu estou nessa discussão. Começando lá pela antiga FNAA, que era a Federação Nacional dos Aeroportuários, Aeroviários e Aeronautas, ou Aeronautas, Aeroviários e Aeroportuários, seja qual for a sequência dos nomes dados. Enfim, precisamos realmente colocar o setor aeroportuário no centro do debate, porque tudo que se faz no país em termos de transporte, no modal, em termos de rapidez, é o transporte aéreo. Se você sai eu sou morador da cidade de Campinas, em São Paulo. Se você precisa ir à capital federal, que é onde a Infraero está, se for de ônibus é 12 horas. Se você for de avião, 1 hora você está lá. Então, isso mostra que a aviação, através dos aeródromos que tem no país, diminui as distâncias entre as cidades, entre os moradores, entre os povos, né? Quando eu falo entre os povos, não dá para debater a questão aeroportuária, a questão da administração aeroportuária no Brasil, sem falar no mundo como um todo, mas especificamente na América do Sul, que é onde nós temos uma ligação maior. Nós falamos na integração latino-americana, na integração da América do Sul, nós não podemos deixar fora o trabalho da navegação aérea, da administração aeroportuária. Por quê? Só um exemplo. Na aviação, o aeroporto de Viracopos, aqui em Campinas, ele recebe, tem a Federal Express, que é uma companhia aérea cargueira, que ela vem com os aviões maiores até Campinas e daqui leva a sua carga para os demais aeroportos no Mercosul, tanto Assunção, no Paraguai, Montevidéu, Buenos Aires, Santiago, e assim por diante. Né? Em termos de Brasil, nos aeroportos que mais concentra a carga aérea, está Campinas, está Guarulhos, temos também o Galeão, no Rio de Janeiro, Manaus,
são os principais centros cargueiros do país. E isso não é por acaso. Isso tem a ver com os polos industriais que estão por trás desses aeroportos. Eu vou estar compartilhando com vocês essa... Isso, acho que ele Começou, está... tá. Eu falei aqui um pouco para vocês, ó, nós temos 494 aeroportos públicos, são 2.952 aeródromos privados no Brasil, e temos também, desses 2.952, apenas, ou melhor, 2.397 não tem operação noturna. Só funciona de sol a sol, do nascer ao pôr do sol. Eu queria mostrar este quadro para vocês. Esse quadro aqui mostra a realidade dos aeroportos homologados pela ANAC, né, que operam no Brasil. Vejam, na região norte, nós temos um quantitativo de 515 aeroportos, que compõem o Amapá, o Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins. Nós estamos falando de toda a região norte. Pouco se fala desses aeroportos. Quando a gente fala da região norte, fala-se do aeroporto de Belém, do aeroporto de Manaus, Macapá, Rio Branco e Porto Velho. Os demais pouco aparecem, a não ser aqueles que estão na aviação, que tem uma participação maior. Vejam na região centro-oeste. Nós temos 1.417 aeródromos. E aí, por que essa desproporção em relação aos demais tem a ver com os países vizinhos, né? Da América, tanto o Paraguai, a Bolívia e o Peru. A região Nordeste já cai para 415, já equilibra com a região Norte. Na região Sudeste, que é a mais desenvolvida do país, nós temos 230 aeródromos homologados. E na região Sul, nós temos 167. Veja, por meio dos aeroportos, é que podemos realizar um conjunto de ações públicas de desenvolvimento local e regional. E nisso inclui comércios, hotéis, aeroshop. O aeroshop são os shops dentro dos aeroportos. E é importante a integração da intermodalidade do transporte. Quando discute transporte nas cidades, muito pouco se discute a questão aeroportuária. Você fala de transporte, você fala de ônibus, né? E então a questão da mobilidade urbana, ela é muito mais ampla. Então essa integração da intermodalidade de transporte como um todo, ela tem que ser mais ampliada para ser mais debatida em relação à questão aeroportuária, principalmente dos grandes centros, como São Paulo. São Paulo, nós temos o aeroporto de Guarulhos, nós temos o aeroporto de Congonhas e Campo de Marte, que são aeroportos dentro da região metropolitana. E nós temos um aeroporto, agora, que é considerado um aeroporto executivo, que é na saída para a rodovia Castelo Branco, construída muito recentemente. O Pedro, que voa aí, eu acho que já deve ter voado por lá. Então, assim, quando nós falamos da rede de atividades que desenvolve a partir dos aeroportos, aí a coisa cresce. Nós falamos das companhias aéreas, nós falamos da Anvisa, nós falamos da Polícia Federal, nós falamos da Receita Federal, nós falamos do turismo do país, e entra a questão das transportadoras de carga, né? E os correios.
O transporte público, que envolve toda a cadeia do aeroporto, tem o táxi, o ônibus, o metrô, o trem metropolitano e outros tipos de transporte, como hoje tem o Uber e outros modelos de transporte que é oferecido nos grandes aeroportos. E que, às vezes, não há integração entre os modais. Vejamos, o aeroporto é um local de transição entre o modal aéreo e o de superfície. A exploração de todas as potencialidades econômicas depende da existência de um sistema eficiente, capaz de oferecer, né, ser complementar entre eles, né, diversos modais de curta, média e longa distância. O colega que é da bike, que saiu da sala, né, que não ficou na sala, o colega Jorge, não só em Campinas, mas os aeroportos, do modo geral, não oferece condição para aquele trabalhador que mora na circunvizinhança dos aeroportos a poder ir de bicicleta. Vejo quando é atropelado um colega aeroportuário, um colega aeroviário, nessas condições, porque o aeroporto é feito para o carro e as pistas do aeroporto para os aviões. Não oferece condições para que outras formas de transporte, mesmo a pé, não tem acesso aos aeroportos para você ir a pé. Estou mostrando aqui uma foto do ciclista chegando no aeroporto que ilustra bem essa situação. Vejam, estão indo no acostamento e não é um só ciclista, são vários ciclistas. Isso mostra o quanto precisa melhorar o sistema viário dos acessos aos aeroportos. Então, os aeroportos, a transformação é necessária, né? Os vários setores econômicos que se conectam dentro do aeroporto. Hoje, as novas empresas do setor produtivo, né, que está aí, de bens perecíveis e de alto valor agregado, que chega pelo setor aéreo, quem trabalha muito é os Correios, DHL, Mercado Livre, entre outros. Citei esses três porque são os mais conhecidos. Nos últimos 20 anos, o processo de privatização / concessão dos aeroportos iniciou na América do Sul, especialmente na Argentina, Brasil e Chile. A operadora do aeroporto de Brasília é uma empresa argentina. No início dos anos 2000, a Argentina privatizou todo o seu sistema aeroportuário. Em um determinado momento, tiveram que recomprar 20% das empresas que estavam administrando, porque o sistema estava falindo. E essa situação não é diferente aqui no Brasil. Vejamos, o aeroporto de Viracopos, em Campinas, e o aeroporto do Galeão passa, nesse momento, por processos de relicitação. Por quê? Porque a conta não fecha. No caso de Viracopos e Galeão, que são esses processos estão em andamento, o governo detém 49% do patrimônio desses aeroportos. 51% está com a SPE, que, no caso Campinas, é a ABV, que é Aeroportos Brasil Viracopos. No Galeão,
temos uma empresa que faz o controle também e é privado. Eu acho que nós já debatemos muito, mas temos que construir propostas alternativas, né, que requer aí, da parte do governo federal, dos órgãos competentes, dos governos estaduais e municipais que têm interesse nos aeroportos, a mudar o estilo que está sendo proposto e que está sendo executado no país no momento. No início do primeiro ano, no primeiro governo do Lula, tiveram algumas parcerias público-privado no setor. Construção da melhoria da infraestrutura aeroportuária, mas foi muito tímida. No segundo momento, veio o processo de concessão. Falar um pouco também do que aconteceu no estado de São Paulo, porque quando falamos no estado de São Paulo, fala-se no aeroporto de Guarulhos, Campinas, Congonhas, Campo de Marte. Mas São Paulo é muito maior do que isso, em termos de aeroportos. E o sistema Rede Voa tem aí o controle dos aeroportos de Ribeirão Preto, Franca, São Carlos, Araraquara, Bauru, Arealva, Marília, São Manuel, Avaré, Sorocaba, Campinas, Amarais, porque em Campinas tem 2 aeroportos, Registro, Itanhaém, Jundiaí, Bragança Paulista e Ubatuba. Essa foto a qual está aparecendo aí é do aeroporto de Jundiaí, em São Paulo. O outro bloco entregue também para a iniciativa privada é o consórcio Aeroportos Paulista, que é ASP, que é o Bloco Noroeste, que está com o aeroporto de Presidente Prudente, Dracena, Presidente Epitácio, Araçatuba, Barretos, São José do Rio Preto, Andradina, Assis, Penápolis, Tupã, Votuporanga. E aí tem uma coisa que me preocupa dentro desse processo todo. Hoje eu estava numa reunião de trabalho na Infraero, e tem um aeroporto que, em Brasília, quem chega em Brasília acha que só tem um aeroporto internacional, né? Mas no Distrito Federal são 7 aeroportos. E um desses aeroportos estava sendo administrado recentemente pela Infraero. E o colega, que era o administrador, pediu para sair de lá. Por quê? Porque o grande problema que envolve os aeroportos no processo de concessão é a casa aonde todo mundo manda, vira bagunça, né? E, nesse caso, o grande problema é o tráfico de droga, né? Todo tipo de invasão de divisas, enfim. O aeroporto privado não tem o controle que o aeroporto público tem. O aeroporto de Viracopos, em Campinas, como eu já citei, ele tem 51 privado e 49 público. Essa é a divisão. Quem manda lá é o setor privado. O aeroporto de Guarulhos, o Gru Aeroportos, também é mesmo 51 público, privado, 49 público. Aí, quem é que está lá com 49% nessas localidades? É a Infraero. Só que a Infraero está lá porque tem uma ortoga da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Alguém fez algum comentário, pergunta? Não, não. Não, só me inscrevi. Só depois que a perfeito. gente faz, a gente pergunta sempre no final. Tá ótimo. O aeroporto de Congonhas está em processo de concessão, administração 100% privado.
e deve ser entregue, já foi assinado aí as autorizações de outorga, e deve ser entregue agora no mês de outubro, provavelmente no dia 10 de outubro. Esse é o prazo dado para a saída dos colegas aeroportuários da Infraero. O aeroporto de Campo de Marte também, 100% da administração foi entregue, e será a saída dos trabalhadores da Infraero agora dia 14 de agosto. Eu tinha citado o aeroporto aqui na região de São Paulo, é o aeroporto Catarina, que fica em São Roque, mais precisamente na rodovia Castelo Branco. O aeroporto de Guarujá está sendo gerido pela Infraero, é um aeroporto da prefeitura, mas está sendo gerido pela Infraero. Tem lá 3 funcionários da Infraero. Então, a infraestrutura aeroportuária concedida em volume de passageiro em São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza, Manaus e assim por diante. Você dando uma olhada nessa foto que está sendo apresentada, isso foi no tempo da Copa do Mundo. Viu? É o aeroporto de Viracopos, em Campinas, e que tinha, naquele momento, uma presença bastante expressiva de aeronaves. Não é assim no seu dia a dia. Em volume de carga, destaca Guarulhos, Viracopos, em Campinas, o Rio, Manaus e Brasília, Belo Horizonte, os principais aeroportos, né, que contribuem para a redução do tempo a ser percorrido pelas cargas em longas distâncias, né? É o modo mais rápido e seguro que temos. Eu acho que é importante colocar a questão da gestão da administração aeroportuária no Brasil, resgatando um pouco da história do setor aéreo, porque nós tínhamos a TASA, que é o pessoal que trabalha com a parte de comunicação, que foi, em 1997, absorvido pela Infraero. Esses trabalhadores estavam na Infraero. No final dos anos 80, a ARSA, que era Aeroportos do Rio de Janeiro S.A., também foi absorvida pela Infraero. E, muito recentemente, no governo Bolsonaro, foi criada uma nova empresa, a Nave Brasil. A Nave Brasil desmembrou o setor de controle de tráfego aéreo da Infraero, que saiu aproximadamente 2.000 trabalhadores, que foi fazer a sua composição da Nave Brasil, que faz o mesmo trabalho que a TASA fazia há 20 anos atrás. Então, precisamos considerar que a nossa realidade socioeconômica é diferente, e a adoção de modelos pré-concebidos, que eu acho que é o que vem sendo feito no Brasil, nos leva a um irreversível retrocesso, que é o que já está acontecendo no setor aeroportuário, um retrocesso. Veja o exemplo de Campinas e o exemplo do Galeão, né? E sem considerar São Gonçalo do Amarante, lá em Natal, que já foi devolvido e já foi relicitado, né? E que está lá com administração nova. O Brasil é um país continental, né? Há cerca de 10 anos, controlava a administração aeroportuária a Infraero, com mais de 140 aeroportos. Uma empresa pública federal mantinha, através de subsídios cruzados, a rede, a qual os aeroportos superavitários possibilitavam a implantação e manutenção dos deficitários, fundamentais para as regiões menos desenvolvidas, né? E detalhe, dos 145 aeroportos que a Infraero detinha, apenas 10 aeroportos eram superavitários e mantinha todo o sistema funcionando. Quando começou a desmantelar a Infraero com o processo de privatização, nós estamos na situação que encontramos hoje o setor aéreo.
Uma das coisas que nós discutimos muito no setor e que volto a reafirmar que a gente tem que trabalhar nesse sentido é que a participação no conselho, já existente hoje através da ANAC, nós temos que ter direito à voz e à voto. Só o direito à voz não vai mudar em nada no setor aeroportuário. O que vem acontecendo hoje, estamos lá apenas como meros participantes, dando a nossa contribuição, mas não decidindo o que devemos fazer. A princípio, é isso, a luta é feita de sonhos, né? E sempre na luta. É isso que eu tinha para colocar, não sei se eu estourei o tempo, se fui mais curto do que imaginava, e estou à disposição de todos vocês aí. Talvez passar para o setorial, Alencar, esse teu trabalho está muito bom em termos de uma exposição geral do que é o setor aeroportuário no Brasil. Eu tenho debatido isso aqui com os companheiros há muito tempo e tudo que eu aprendi de aeroportos nesses meus 48 anos de aviação foi dentro da nossa Infraero, foi com mestres como você e com os outros mestres que estão lá na nossa Infraero, alguns, a maioria, já aposentados. O que a gente percebe é o seguinte, até pela exposição do Alencar, a gente tem visto muito haver anúncios do novo ministro, enfim, de que vamos fazer 100 aeroportos no Brasil. Vocês perceberam os números de aeroportos que nós temos no Brasil, de aeródromos? O nome técnico é aeródromo, que o Alencar citou muito bem aí. É muito grande. Eu tenho até, de forma jocosa, diria assim, e crítica, dito o seguinte, que ao invés de estar dizendo que seria construir 100 aeroportos, seria muito importante recuperar os 100 aeroportos que já estão pousando mosca, ou seja, completamente em desacordo com uma proposta de evolução da aviação civil no Brasil e, principalmente, da questão dos aeroportos, dos aeródromos. O que ocorre é o seguinte, há muitos anos que o Brasil não tem nenhuma iniciativa de política de aviação civil, tem cobrado muito isso. Ao contrário, nós tivemos uma reversão violenta. Por incrível que pareça, vão dizer que até que eu sou bolsonarista, mas a última manifestação de política de aviação civil que houve no Brasil, política do lado correto. A política incorreta, o Alencar já expôs aí, que foi já nos nossos governos, não dá para botar essa culpa no Bolsonaro, com concessões mal feitas, ou, no mínimo, mal planejadas. Ou, eu acrescentaria, pela falta de uma política de aviação civil. Retornando, a primeira manifestação de tentativa de uma política civil, de aviação civil no Brasil, como transporte público, diga-se de passagem, porque normalmente a aviação, eu voei 30 anos para a elite, e dizia que pobre não podia andar de avião. Aliás, foi uma das grandes críticas no início do nosso governo, foi que os pobres conseguiram do Nordeste via de avião para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Mas o que eu colocaria para vocês é o seguinte, a primeira manifestação de uma tentativa de política foi nos governos militares com a chamada aviação regional. Lá no meu Rio Grande do Sul, isso foi muito incentivado, mas não foi só lá. Foi na Amazônia, foi no Nordeste, foi no Oeste do Brasil e, principalmente, claro, no Centro-Sul, por conta da questão econômica que é capitaneada por São Paulo. O que está acontecendo hoje como realidade? Na verdade, a aviação regional no Brasil praticamente acabou, senhores. As pessoas não estão percebendo isso, mas praticamente acabou, principalmente nesse último governo desastroso aí, com cada vez mais o desmantelamento da nossa Infraero,
A nossa Infraero recebia a crítica que sempre fizeram as estatais, ou seja, o sistema capitalista sempre vai criticar o sistema estatal. Então, fazia uma crítica imensa. Mas a nossa Infraero, como disse aí o Alencar, ela com 10 aeroportos superavitários, ela sustentava todos os outros aeroportos deficitários do Brasil. A verdade é essa. Não só os que eram da Infraero, inclusive os que eram de algumas iniciativas de prefeituras ou de estados. Por quê? Porque a aviação se molda exatamente pelas conexões que ela integra. Tá? É claro que se eu sou muito pretensioso querer uma política de aviação civil, quando nós não temos nenhuma política, quer dizer, eu quero uma política de intermodalidade, como falou o Alencar, mas é muita pretensão minha e do Alencar, num país que não tem política de aviação civil. Eu vi a discussão quarta-feira do crime que se cometeu contra as nossas ferrovias. Os companheiros foi um debate muito bom, eu assisti com o nosso deputado. Enfim, o que eu me reporto sempre é que haveria uma necessidade de se ter, primeiro, políticas nos setores, uma política de transporte público, tá? E não só o transporte para a elite, porque a aviação sempre é encarada como transporte para a elite. Então, o que eu digo é o seguinte, primeira coisa, e se discutir, sim, como o Alencar levantou, uma política de intermodalidade, que vai não só para o ônibus, para o trem, para o navio, para o aquaviário, vai também chegando até ao sistema de bicicletas e tudo como o Alencar colocou. Poderia até chegar a isso. Essas coisas já acontecem em países desenvolvidos, como na Europa, como na China, como nos Estados Unidos, como no Japão, entendeu? Aqui no Brasil, eles lá têm política. Eu já não vou nem falar da China, porque aí vão dizer que eu sou só comunista. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, a aviação regional lá é muito sólida. Por quê? É um país de dimensão continental também, que nem o nosso. Ou seja, e tem intermodalidade. Você vai de trem da costa leste para a costa oeste e você fala com ônibus e com avião e com aquaviário. Nos Estados Unidos, tem lá a empresa que é dona da que veio para o Brasil, eu tenho citado muito isso, que é o exemplo que eu dou de se acabar com a aviação regional no Brasil, que é a nossa Azul. Lá é a Blue Jet. Lá nos Estados Unidos, pela política deles e pelo regramento, ela só pode fazer aviação regional. Aqui no Brasil, ela veio exatamente para isso, para dar um incremento na aviação regional. Nós já tínhamos aqui empresas regionais. Tínhamos a Rio Sul, tínhamos a TABA, tínhamos várias outras empresas que foram gradativamente sendo engolidas pelas grandes. Hoje, até as nossas grandes foram embora. Nós tínhamos a nossa Varig, que era uma empresa mundial. Hoje, na verdade, as estrangeiras vêm engolindo isso. E hoje o que se tem no Brasil é uma política de aviação civil comandada pelas empresas aéreas e só pela lógica do transporte de elite, do capital. Essas empresas aéreas hoje elas ditam a política. E começou o nosso governo, nós ajudamos a fazer programa, demos as nossas contribuições, o Alencar deu, eu dei, vários companheiros do partido deram. E o que nós estamos vendo? A aviação civil, tem denunciado muito, está em manos dos mesmos bolsonaristas que lá estavam durante os últimos 4 anos aí da administração do tal do mito genocida. Então, eu não entendo isso. Por que não há nenhum elemento, não é mais nenhuma questão de cargos. Eu lembro que nós fizemos indicações para cargos para todo o setor de transporte, e pelo menos o que eu ouvi na quarta-feira é que em todos os setores de transporte nós não temos ninguém do PT. E será que nós somos tão desqualificados assim? Ou será que só em nome da governabilidade é que a coisa tem que ser concedida aí aos centrões da vida? Na verdade, o pior que concedeu ao Centrão, se concedesse ao Centrão, até algumas pessoas do Centrão procurariam técnicos e especialistas nos setores de transporte. O que está acontecendo é que no setor de aviação, vou ser mais específico,
alguns companheiros lá disseram que também nos outros setores também está acontecendo isso, os bolsonaristas que se localizam lá em Brasília continuaram e com toda a força. E fazendo, no caso da aviação, vou citar o exemplo, não vou me deter nos outros, no caso da aviação, eles continuam com a mesma política desastrosa de só privilegiar a elite e não privilegiar, inclusive, o que o Alencar citou muito aí, a importância que tem o setor de aviação para o desenvolvimento econômico e social do país, num país de dimensões continentais. Isso é uma obviedade. A ANAC hoje, a SAC, e simplesmente o melhor setor, por incrível que pareça, ainda é o DCEA, que é um setor técnico, trabalha com a questão de navegação aérea, que, aliás, eu sempre defendi que ficasse nas mãos militares por uma questão estratégica. Hoje, o que está acontecendo com as concessões é que, simplesmente, o empresário privado ele aplica um para ganhar 3. Quando ele está ganhando 2, ele começa a pedir subsídio, ou então ele pede a relicitação, que é o que nós estamos vendo hoje no setor aeroportuário. É um desastre total. O exemplo maior que eu tenho citado é o exemplo do Rio de Janeiro, que há exemplos mundiais onde você tem os aeroportos internacionais e cargueiros no mínimo a 100 quilômetros do downtown. O Rio de Janeiro tem 2 aeroportos centrais. Tem o Santos Dumont e tem o Galeão a 20 quilômetros. Os outros aeroportos nos países europeus, nos Estados Unidos, ficam no mínimo a 100 quilômetros do downtown das cidades. Dou o exemplo do Rio de Janeiro porque é um exemplo, é um absurdo que está acontecendo com o Galeão. Lá a Infraero tem os 49%, eu acho que tem 40%, Alencar, e a Changi hoje tem os 60%, e a empresa lá, privada, chama-se Rio Galeão. Tá? O que está acontecendo é o seguinte, já estão falando numa nova licitação, a Changi quer o dinheiro dela para ir embora, ela é uma operadora, no lugar da Changi, a Infraero ainda tem 40%, poderia estar operando. Eu estou fazendo, inclusive, conversei com o prefeito daqui, tenho conversado até com o governo do Estado, está mais fácil conversar com o pessoal da direita do que conversar com o nosso pessoal lá em Brasília. E tenho conversado com eles no sentido de uma recuperação do Galeão, passar por você criar um atrativo econômico maior para o Galeão. Para Campinas é a mesma situação, tá? Porque, na verdade, hoje está tudo centralizado em Guarulhos, ou seja, vou dar um exemplo que eu sempre dou, que eu sou do Conselho de Turismo também, do partido e daqui do Rio de Janeiro. O turismo, o retrato do Brasil lá fora, ainda continua sendo aqui a Baía de Guanabara, Corcovado, Pão de Açúcar. Os turistas compram uma passagem, viajam 12 horas da Europa até Guarulhos e ficam mais 10 horas esperando uma conexão para o Rio de Janeiro ou para qualquer um outro estado do país. Por quê? Porque não existe uma política de organização. Isso tudo está nas mãos das empresas aéreas. E, na verdade, as empresas aéreas até eles estão certos na lógica capitalista. Eles levaram suas estruturas para São Paulo e, para eles, não interessa utilizar o Galeão. Eles agora, essa semana, falaram que em outubro vão botar mais voos no Galeão. Isso é uma bobagem, senhores. Eles vão botar 3 meses depois, quando chegar a alta de transição do país, a alta da utilização, principalmente de turismo, que é o verão, eles vão retornar os voos para o Santos Dumont de novo. Isso é uma bobagem. O Santos Dumont é um aeroporto histórico nosso, poderia ser muito mais bem utilizado para a questão. Só a ponte aérea fatura o que o Santos Dumont ajudava a faturar, o que os não faturavam os outros aeroportos da Infraero. Tá? E o que ocorre hoje é o seguinte, a vocação do Santos Dumont, eu defendo que é uma outra. Eu falo na vocação dos aeroportos, mas você só pode definir a vocação dos aeródromos se você tiver efetivamente uma política. Primeiro, uma política de aviação civil, que o país não tem, e parece que o nosso governo não está minimamente interessado em discutir isso, porque pelo menos não nos chama para conversar, nem para conversar, não estou falando de cargo. E a segunda questão é você ter uma política de aeroportuária para um país de dimensões continentais como é o nosso. Enfim, uma política de intermodalidade de transportes.
Eu acho que eu já falei demais, vou abrir para os outros companheiros aí, me desculpem aí, e esse meu papo já está ficando antigo. Boa noite. Eu estou conhecendo agora o José, eu não tenho oportunidade, mas acredito que o que ele falou é aquilo que vem acontecendo em todas as áreas de transporte. Então, tudo está se conectado e falta uma grande política nacional de transporte e logística, coisa que a gente discute há muito tempo, e não vai ser discutido isso daí, não vai ser implementado se não houver uma vontade política, não houver um governo que centralize tudo isso. O que a gente está vivendo hoje é a lógica do capitalismo. Eu acho que a gente tem que parar de falar que ficou só bolsonarista. Eu estava falando, ficou bolsonarista. Não é, ficaram capitalistas e estão ali mamando nas tetas do governo. O que há hoje é uma política clara de garantir o rendimento do capital das empresas privadas em detrimento do povo, sem nenhum tipo de controle, prestação de serviços, seja na área do transporte urbano, aeroporto, setor de... É uma transferência, é garantir o lucro do capital para a iniciativa privada, sem nenhum controle, que se dane o povo. Se vai ter um transporte lá para o tiozinho lá no final do Maranhão, do Acre, isso não interessa. O que interessa é garantir o lucro das pessoas. E quando você deixa a gestão para o capital, ou seja, para as empresas transportadoras, aeroportuárias, ferroviárias, seja do que for, seja transporte urbano, sem nenhum tipo de controle, sem se levar em conta a prestação de serviço, é isso que vai acontecer, acumulação e degradação dos serviços públicos. Até onde isso vai, a gente não sei. Eu não sei onde vai, mas acho que os problemas do setor aeroportuário são muito iguais de todos os setores de transporte que a gente tem, pela falta de uma política nacional de transporte, onde a gente garanta a mobilidade, a circulação e garanta a cidadania do povo. Se o governo abrir mão disso, por isso que a gente discute, as empresas têm que ser públicas. Ora, é que eu falo que não é despesa, é empresa pública. Quando você pega e joga rios de dinheiro para a iniciativa privada para subsidiar isso daí, ninguém fala nada. Então, acho que a gente não tem que ter medo de falar aquilo. As empresas têm que ser públicas para garantir mobilidade, para garantir o direito da população. Só há um caminho, setor público, até para garantir tarifa. Tudo isso daí. Eu acho que os problemas são muito iguais, a gente só vai conseguir isso quando a gente discutir em conjunto. Independente de que setor, a gente não olhar, não é porque eu sou ferroviário, vou olhar só para o meu setor. Cadê os restos dos companheiros das outras áreas hoje? Vai discutir todos os setores, política de transporte e mobilidade, inclui tudo que a gente tem. Tá? Então, eu vejo dessa maneira, mas os problemas são muito iguais do setor aeroviário, do setor portuário, ferroviário, do setor de transporte público, ferroviário. A gente vê aí o Galeão, a crise que está passando a Supervia no Rio de Janeiro, empresa que transportava 1.200.000 passageiros na década de 80, hoje, do jeito que está. Uma vergonha isso daí. Então, é isso daí que eu gostaria de falar. Boa noite a todos. Boa noite. Alencar, eu queria entender um pouco o tamanho da questão econômica que está envolvida nos aeroportos. Se você puder falar um pouco. Por exemplo, como que é o movimento de dinheiro de passageiros e de carga? Nós estamos falando de... Porque o que a gente vê no ferroviário, vou radicalizar um pouco, é 100% do volume econômico, é 100% de carga e 0,1 de passageiro, em termos de volume, de dinheiro, pensando só nisso. Em questão de... O Sampaio, tu está falando na questão do subsídio, por exemplo, que na ferrovia a carga subsidia o passageiro? Porque seria... não, em termos de volume mesmo de dinheiro que está envolvido na questão. Por exemplo, a gente tem... Eu vou chutar números que realmente eu não sei. A gente transporta R$1 milhão de carga por ano de ferrovia. E transporta R$10 mil de gente, movimento de dinheiro de gente no transporte de passageiro. E qual que é
Qual que é o volume? O que significa? O que nós estamos falando de dinheiro no sistema aeroportuário? Isso eu queria entender um pouco. Porque a gente fala em 3.000 aeródromos. O que está acontecendo nele? O que eles fazem? É transporte privado de fazendeiro? É um transporte que está levando carga? Como é que é isso? Entender isso. Uma segunda coisa que eu queria, tanto na exportação, importação e no movimento interno. E uma outra coisa, em termos da Infraero, se a Infraero tem, no seu planejamento, disputar no exterior a administração de aeroportos. Eu não vou falar de privatização, porque eu acho que o Roberval já deu o recado e nós já estamos fartos e cheios da privatização em todas as nossas áreas, né? Estamos agora sofrendo essa questão das ferrovias, que está um absurdo. Eu vou falar sobre um... Eu estava lendo um texto, o Alencar, na verdade, um artigo de uma revista americana, onde, e como a gente está falando muito nessa questão de emissões de carbono, das questões climáticas do CO2, né? Eu estava lendo de uma revista técnica, né? Uma reportagem, onde que os aviões são os maiores... o meio de transporte que mais produz emissões de carbono. Que mais polui, né? Que, inclusive, nesse artigo que eu estava lendo, eles estavam fazendo um histórico com gráficos, etc. e tal, era em inglês o artigo, tá? Dizendo, colocando que, na verdade, os nossos... a Europa, por exemplo, acabou por aumentar, conseguir se ligar toda por trilhos de trem, exatamente por conta que ela não quis, ela quis tirar os aviões, tá? A quantidade de aviões que faziam as ligações. Como é um continente extremamente pequeno, né? E que essas ligações elas poderiam ser feitas perfeitamente por trem, optou-se na Europa por ligar, tanto é que é verdade que toda a Europa é interligada por trem, e diminuir o número, isso já foi na década de 50, do início do século, na década de 40, mais ou menos, diminuir o número de voos entre esses países que são muito próximos, né? Que antes eram sempre feitos por aviões, e por isso que, na verdade, nós temos a Europa praticamente toda ligada por trilhos, né? Eu gostaria de saber se tem algum estudo desse dentro da Infraero, né? Hoje a Infraero já está de pernas quebradas, mas, enfim, com certeza há estudiosos, e se há alguma linha nesse sentido, né? Para diminuir essa quantidade de voos, por exemplo, que no Brasil não são tantos, mas que se tem essa preocupação com a questão aeroviária. Então, eu vou começar pela Lúcia, aqui, pela última. Tem vários estudos em relação à questão aeroportuária, mas antes de falar especificamente dos estudos existentes, é importante colocar o seguinte: cada aeroporto tem o seu problema. Por quê? Pouco se fala, pouco se divulga a questão da curva de ruído dos aeroportos. Quando os aviões, quando Pedro Zambuja está decolando lá, que traz vários problemas nas grandes cidades, não só para o trabalhador aeroviário, aeroportuário e aeronauta, mas para a sociedade que mora na vizinhança dos aeroportos. A gente vê falar do problema do aeroporto quando cai um avião da TAM lá na cabeceira do aeroporto de Congonhas. Aí é aquela divulgação máxima possível, né? Mas nós temos o problema do querosene de aviação, o QAV, né?
que é uma das questões que pouco se debate, e a questão da curva de ruído. O sistema de ruído produzido pelas turbinas de aeronave, ela tem uma frequência diferente da curva de ruído existente na norma regulamentadora, porque a norma regulamentadora fala da curva de ruído do trabalhador da indústria, né? Que é uma frequência diferente. Né? Eu participei, o Pedro participou, vários outros companheiros participaram desse debate dentro da Fundacentro. Nunca se avançou, né? Pouco se avançou, pouco se valorizou essa questão do ruído nos aeroportos. E também as consequências de uma decolagem. Sabe que uma aeronave, quando ela está decolando, eu e o Pedro me desminta se eu estiver falando uma coisa errada, o momento que se mais gasta combustível é na decolagem. É quando a aeronave está levantando o voo. Né? E na Infraero, nós debatemos por mais de 20 anos, também dentro da Fundacentro, a questão da leucopenia. O que é a leucopenia? A leucopenia é uma doença oportuna que ela faz com que os seus glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, diminuam e muda a quantidade e seu organismo fica vulnerável em relação às outras doenças. Então, tinha vários colegas que nós fizemos com que a Infraero fizesse o pagamento da medicação necessária para recuperar esses colegas. Só que tem pouco estudo em relação a isso. Tá? Então, assim, nos preocupa a questão do ruído aeronáutico, que não tem nada na legislação com que defenda essa categoria, das três categorias que atuam no setor aeroportuário. E a questão do QAV, o combustível, que é o querosene de aviação. Enfim, a perda auditiva é grande também no setor aeroportuário, né? E a questão da leucopenia, que é outra doença que muita gente, às vezes, nem sabe o porquê está com a sua defesa do organismo, que às vezes cai, né? Quando você está abaixo, quando você pega o seu exame está abaixo de 4.900, você está leucopênico. Se você está acima de 11.000, descontrolou também, você está doente. Enfim, espero que, no caso da pergunta da Lúcia, eu tenha contribuído dentro do que ela perguntou. Em relação ao que o Antônio perguntou, a Infraero, de 10 anos atrás, era uma empresa de quase 7 bilhões anuais. Quando a Infraero detinha a Infraero nunca necessitou do orçamento do governo federal. A Infraero estava fora do orçamento federal. Era uma empresa de 6 bilhões. Né? Quando descobriram que a Infraero era uma empresa de 6 bilhões, começaram a fatiar. Eu quero Viracopos, eu quero Galeão, eu quero Brasília, eu quero isso, eu quero aquilo. Né? Privatizaram os principais aeroportos. Né? E aí, você me... Bom, da onde vem os 6, 7 bilhões que a Infraero faturava há 10 anos atrás? Vem da tarifa aeroportuária. A tarifa aeroportuária da capatazia e armazenagem no terminal de cargas e da tarifa de embarque de passageiro e a tarifa que é cobrada referente ao apoio à navegação aérea. Das torres de controle, nem todas as torres de controle são administradas lá, há 10 anos atrás, pela Infraero.
Essas torres de controle, geralmente, eram nos terminais finais. Por exemplo, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, é militar. Guarulhos e Campinas é civil. Você vai eu não sei se ainda é, o Pedro pode me confirmar, Santos Dumont era militar, e Galeão não. E assim seguia os padrões de acordo com a localidade definido pela aeronáutica. E aí esses 6 bilhões que foram disputados fez com que a tarifa... Você embarcou em Florianópolis, Lúcia, e ia para Brasília, você pagou a tarifa. Vamos falar um valor simbólico aqui. R$10 em Florianópolis. Quando você voltava, você pagava os mesmos R$10 em Brasília. Essa mesma tarifa, tanto a de Brasília quanto a de Florianópolis, ambas as tarifas estavam no cofre da Infraero. Hoje, não. Hoje, o administrador privado do aeroporto de Florianópolis fica com a sua fatia lá, de acordo com as regras da concessão. E o de Brasília também fica com as regras da concessão do aeroporto de Brasília. E como que ficam os 1.417 aeroportos da região centro-oeste, tirando os 7 aeroportos do Distrito Federal, para pagar a sua conta? Essa conta era rateada, ela era feita através da Infraero. Hoje, de acordo, cada um que arrecada, de acordo. Por isso que as prefeituras, na sua ampla maioria, querem Infraero lá hoje. Por quê? Porque eles querem resgatar a capacidade de investimento pela parte federal do governo. Hoje a Infraero não tem mais o que tinha há 10 anos atrás. Se privatizou os principais aeroportos. O caixa principal, o paizão já não paga mais a conta, tem que trabalhar agora, tem que correr atrás do prejuízo. Enfim, espero ter mais ou menos dado aí o que o Antônio perguntou. Em relação ao Roberval, eu concordo, viu, Roberval? A transferência que o grande capital quer é o lucro. As grandes corporações querem isso. Nós estamos num momento, eu acho que não só na Infraero, mas a Infraero era uma empresa de 25 mil funcionários. Ela tinha 14 mil funcionários orgânicos e os demais eram terceirizados, prestavam serviços especializados de acordo com a atividade necessária para a empresa. Hoje, nós somos 5 mil, desses 5 mil, 3 mil estão cedidos para órgãos públicos pelo país, e a proposta da direção da empresa atual é fazer com que a Infraero fique apenas com 500 funcionários. Acabou com a empresa. A Infraero, da inteligência, do conhecimento, do tempo que o Pedro trabalhou na Infraero, não existe mais, Pedro. Isso é uma empresa que não existe mais. Hoje é uma dificuldade imensa para você conseguir. Tem um ou outro colega por esse Brasil afora ainda que detém conhecimento. Aqueles que persistem em ficar na empresa, como é o meu caso, tem 38 anos de empresa. Estou na Infraero há 38, entrei em julho de 1985, um menino de 19 anos. Hoje estou indo para os meus 58, estou aqui insistindo em permanecer aqui na Infraero e acreditando na transformação. Enfim, falta realmente a política de integração nacional, Roberval. Só vamos ser um país justo com todos nós,
quando, efetivamente, como falou um vereador quando se inaugurou o aeroporto de Viracopos, né, que Viracopos merecia realmente aquele aeroporto, que tinha uma rodoviária, foi feita pelos colegas, né, na época na administração do Hélio, mas eram os colegas petistas que estavam na direção, né, da Secretaria de Transporte aqui em Campinas, e nós tínhamos uma rodoviária com cara de aeroporto e um aeroporto com cara de rodoviária. Não me esqueço disso nunca, né? Mas, enfim, a gente tem que ouvir isso, né? E se a gente fazer uma avaliação em termos de aeroportos, não que o aeroporto tem que ser melhor do que a rodoviária ou vice-versa. Não é isso, né? O modelo padrão dos aeroportos, tanto no Brasil como na América do Sul, na América Latina como todo, o padrãozinho é um único, né? É aquele modelo que todo mundo conhece de aeroporto pequeno. Você entra aqui, você sai por ali, né? Enfim, eu acho que a gente precisa melhorar em cima de tudo que o Pedro falou, viu, Pedro? Eu acho que o governo, não sei se não se discute ou não tem a transparência necessária em relação à questão do fundo aeroviário. Eu acho que nós precisamos ir lá discutir a questão do fundo aeroviário. Tem dinheiro para isso, né? Então, temos que discutir o fundo aeroviário, né? Aonde vai ser aplicado esse dinheiro, né, do fundo aeroviário, né? Enfim, eu não sei se os colegas conhecem ou não, mas se conhece, está na hora de cobrar. O companheiro Aparecido Santos, mais conhecido como Sidão, é o novo diretor de administração da Infraero. É um companheiro do PT, do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que o setorial do PT, do setor de transporte, poderia marcar uma reunião através do partido com ele para discutir a questão da Infraero. E qual é a postura que o Sidão vai tomar em relação à Infraero? Ou vamos apenas lavar as mãos e continuar acreditando que a gente vai transformar? Então, o Sidão está aí, é gente que trabalhou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mora em Brasília, estava na assessoria do PT em Brasília e assumiu no dia 13 de julho a direção de administração da Infraero. Mas eu não conheço pessoalmente o Sidão, né? Pessoalmente eu não conheço, mas eu tenho as referências de ser um colega de partido, né? É um colega de carteirinha, não é um colega, eu sou do partido, não, é de carteirinha, e que aí eu acho que a gente poderia estar dando uma conversada com o Sidão, qual é o papel dele dentro da Infraero, se é mais só um cargo a mais ou se efetivamente veio para discutir a questão do transporte aéreo e administração aeroportuária no Brasil. Uma que passou batido. A Infraero pretende ir para o exterior disputar a administração de aeródromos no exterior? Antônio, desculpa eu não ter te respondido. Eu ia fazer a resposta. A Infraero, há 10 anos atrás, o grande projeto da Infraero era participar realmente de licitações internacionais. Essa era a proposta, a empresa estava preparada, começou a visitar grandes aeroportos. Eu participava na ITF, que é a Federação Internacional dos Trabalhadores em Transporte, fui do Comitê Mundial da Aviação Civil, e debatemos na África do Sul sobre essa questão, no Canadá, sobre as empresas que estariam atuando. Mas parece que quem comprou a ideia de tudo isso
foram eles, né? Porque a África do Sul está aqui no aeroporto de Guarulhos, né? A gente levou a informação e eles compraram a ideia e vieram e atropelaram-nos. Mas, enfim, Ô, Lúcio, eu o posso... exemplo claro é o aeroporto de Congonhas. O aeroporto de Congonhas, a ENA, é uma empresa espanhola estatal. Quem está comprando o aeroporto de Congonhas é uma estatal espanhola. E nós vendendo a nossa estatal para o administrador público de fora. Estamos mandando dinheiro efetivamente para sustentar o sistema deles e o nosso sendo sucateado. Respondendo lá a pergunta, que agora o Alencar respondeu mais um pouco, para vocês terem uma ideia, eu administrei a Infraero entre 2003 e 2009. Estive lá aprendendo administração. Em 2007 a 2010, mais ou menos as datas aí, nós já, simplesmente a Infraero era a maior administradora, operadora aeroportuária do mundo. Então, havia a ideia, sim, da gente disputar administrações aeroportuárias pelo mundo. Houve uma ideia, primeiro, de começar aqui pela América Latina. Era justamente quando a Argentina estava falando em privatizar seus aeroportos. Tá? Fizemos trabalhos na África, isso aí que o Alencar falou. O que aconteceu foi exatamente o que o Alencar está dizendo. Eu não sou contra as concessões, não. Até porque hoje eu dirijo um sindicato patronal e tenho que ser até a favor de concessões. Só que a concessão não quer dizer... O governo federal tem que ter uma política, que o governo federal é o único responsável pelos aeroportos. Eu acho que isso ainda não foi falado aqui. Só quem, pela legislação, determina aeroportos, inclusive privados, é o governo federal. Se o governo federal não tem uma política para isso, ele fica ao sabor das politicagens regionais ou municipais, ou enfim, o que acontece. Na época, a Infraero tinha essa condição. Vou dar só um exemplo para os amigos. O Galeão, aqui no Rio de Janeiro, fornecia 30 mil empregos na época que eu estava lá. 5 mil era só da Infraero, mas 25 mil eram os correlatos, eram os negócios. Ou quando surgiu a questão dos shoppings em aeroportos e essa coisa toda. Começaram a comparar, até porque sempre a preocupação foi de atender uma elite e não atender como transporte. Mas, enfim, tem que se criar o que eu estou defendendo hoje aqui, junto, inclusive, aos governos aqui do Estado e do município, é que a Infraero volte a operar, não se faça outra licitação. Uma relicitação vai acabar de vez com o Galeão. Um detalhe que tem que se dar é o seguinte: operacionalmente, tá? Inclusive na cabeça dos pilotos, o Galeão é o melhor aeroporto da América Latina, do México para... Ninguém fala isso. Operacionalmente, ele tem uma pista de 4.000 metros e outra de 3.500. O Santos Dumont, para vocês terem ideia, é um aeroporto restrito, tem uma pista de 1.200. Eu queria entrar um pouco no que a Lucy falou sobre a questão ambiental. Tá? Eu tive outro dia numa visita aos administradores do Santos Dumont e discutindo sobre a questão de consumo de água. Um pessoal que esteve lá no sindicato, eu tento levar os serviços para os aeroportos. E já tem uma série de iniciativas no Santos Dumont. E chegamos ao absurdo, né, vai ser para alguns, de pensar até em se ter um aeroporto verde. Hoje essa grande questão tem que ser discutida. E eu consegui, enfim, que nós já estamos aí conversando com o pessoal da área ambiental, inclusive um companheiro aí da esquerda, que é aí de São Paulo, vai nos fazer uma visita, acredito, para a semana que vem, e vai ser discutido, por exemplo, tudo isso aí que foi falado aí pelo Alencar, a questão do combustível, a questão da curva, a questão da aproximação. Por que eu, em 2007, levei todos os voos? O que fizeram agora, que estão falando agora, eu fiz em 2007, levei tudo para o Galeão, os do Santos Dumont. Só deixei a ponte aérea
e os aviões, e os táxis aéreos e a aviação regional, que essa é uma que está abandonada. Levei também de Pampulha para Confins. Eu, na época, quase fui linchado por conta dessas ideias. Eu e o brigadeiro J. Carlos tínhamos uma ideia, lançamos a ideia de levar a Infraero para administrar aeroportos lá fora, entendeu? E por quê? Porque ela era já considerada a melhor operadora. O que fizeram, e essa culpa não dá para botar só no Bolsonaro, a questão da tal da governabilidade começou no segundo governo Lula, foi até o golpe que deram na Dilma, e o que eu estou surpreso agora é ver esse papo de governabilidade já no primeiro governo. Isso não teve lá atrás no nosso primeiro governo. Tá? Mas, voltando à questão do ambiental, a ideia é que vocês sabiam que não tem nenhum aeroporto no Brasil que seja taxado, tenha aquela licença de aeroporto verde. Então, a ideia é que a gente transforme, até pelo simbolismo que o Santos Dumont tem, pela vocação que o Santos Dumont tem, para aeronaves regionais, para ponte aérea, para aeronaves de menor porte. O que o Alencar falou é correto, não é só na decolagem, Alencar, no pouso também. O consumo de combustível é muito grande. Tá? O que acontece é o seguinte, porque você tem que fazer a reversão ali. Então, questões como essa, a Infraero tem, sim, já alguns conhecimentos e tem tomado atitudes. Vou dar um exemplo para vocês. O próprio Santos Dumont já tem iniciativas lá de economicidade de água, só não tem ainda energia solar e outras coisas que nós estamos pretendendo levar para lá. Enfim, eu quero até que o Santos Dumont, ao invés de ser um aeroporto, para vocês terem uma ideia, que hoje nem o estacionamento dá conta, o estacionamento é caríssimo. Outro dia, um amigo teve que deixar o carro lá na minha vaga, que é ali em frente ao Santos Dumont, porque simplesmente não tinha vaga. É um engarrafamento todo dia. As companhias aéreas que mandam na política botaram todos os voos ali, com aeronaves de maior porte, tá? Até que aconteça o que nenhum de nós da aviação nunca quer, que é a questão do famoso acidente aéreo, que aí dá uma repercussão danada, aí vão falar em corrigir, como aconteceu com o Alencar citou em Congonhas. Então, aeroportos centrais, como é o caso de Congonhas e Santos Dumont, só esse aí já seria um motivo, tem vários outros, mas só esse aí já seria um motivo, esse do ambiental que a Lúcia levantou para a gente aqui. Então, tem muita outra coisa, ele é muito restrito. O que dá dinheiro hoje em aviação é logística de carga, tá? Dá muito mais dinheiro, porque ele transporta o alto valor agregado com baixo volume. Agora, eu quero que ele transporte não só para o Galeão, para Guarulhos, eu quero que ele transporte também para Sorriso, no Mato Grosso, onde está o nosso PIB nacional está no Mato Grosso. E lá também questões ambientais têm que ser vistas. A nossa Amazônia, que é a grande discussão ambiental hoje, os aeroportos estão às moscas. Então, o governo dizer que vai fazer mais 100 aeroportos, eu contesto solenemente. Vamos primeiro recuperar todos esses aí que o Alencar nos deu toda a pista aí, e fazer que eles funcionem, e principalmente fazer a integração deles com os outros modais de transporte, como acontece nos Estados Unidos, na Europa. Nós estamos muito acostumados na Europa, e o companheiro aí falou corretamente que isso começou lá na década de 50, com a questão das ferrovias. Hoje você chega lá e você roda para todo lugar com trem. Mas aqui no Brasil, que é um país continental, mas tudo, para encerrar, senhores, não existe política de aviação civil, mas eu estou percebendo que não existe política de transporte também. E, Alencar, a gente te chama, já que tu não és o coordenador setorial do setorial de Campinas, né? De Campinas. Para que tu participe mais ativamente, a gente precisa, na verdade, uma maior quantidade de aeroviários, né? De pessoas que trabalham com transporte aéreo, e é importante, né? Porque a gente hoje só tem o Pedro Azambuja, agora a gente descobriu o Alencar, eu descobri por conta do Sampaio, que viu tu falando no setorial paulista, né? Perfeito. E tem aquele outro menino que nós conhecemos no governo de transição, lá em Brasília, que faltou hoje, que é da Infraero da Bahia.
né? E é importante que a gente traga mais gente dos outros setores, até para fazer uma ponderação, né? Porque que é importante, né? Então, é isso. Eu queria agradecer, né, Alencar, a tua apresentação, foi bastante esclarecedora, eu tenho certeza que todo mundo aqui gostou bastante, né? E acho que a gente também, de repente, vai chamar tu outra vez para fazer a mesma apresentação numa hora que tiver todo mundo aí, todo mundo presente. Espero ter atendido a expectativa dos colegas que participaram, Muito, né? muito, muito. Nem sempre o que a gente fala é o que às vezes as pessoas querem ouvir, né? Então, assim, espero que tenha atendido assim, é como na conversa que nós tivemos anteriormente, né? Eu tentei focar mais na questão aeroportuária, mas tenho condições também de estar debatendo mais amplo sobre a questão do transporte como um todo, né? Foi maravilhoso, porque eu, particularmente, que sou assim, eu já digo, eu já estou falando única e exclusivamente por mim agora, né? Eu que sou assim, extremamente cartesiana, bem engenheirona, né? Que tem que entender tudo, tem que ter a fotografia do sistema para eu conseguir ver o que se passa, né? Eu gostei de ver como é que é a situação dos aeroportos no Brasil, né? Porque a gente acaba sabendo mais aqueles que são... Eu, que já trabalhei no governo federal há muito tempo e tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro, e sempre de avião, né? Na verdade, não conheço Fernando de Noronha, pode deixar que eu não fui para o governo federal, tá? Mas, assim, eu trabalhei muito no Norte, né? E no Norte... Mas tem aeroporto em Fernando de Noronha. Postei, E no Norte a gente tem que ir mesmo de avião. Então, eu particularmente, né, é claro que a gente sabe, né, principalmente lá, eu trabalhava na Transamazônica, a gente sabe em todos os aeroportos clandestinos, enfim, né, e saber a situação, né, dos aeródromos no Brasil foi muito importante para eu começar a estruturar uma ideia melhor, né, do transporte aéreo no nosso país, né? Então, uma boa noite para nós todos.